Aê, estamos ao vivo. Salve, galera. Todo mundo que está aí no chat, manda um alô. Hoje a gente está com a professora Márcia. Professora Márcia, pode se apresentar aí para o pessoal. Fique à vontade. Boa noite, né? Meu nome é Márcia Cobeiro, eu sou professora e pesquisadora de parapsicologia, trabalho na área desde 1980. Em função da parapsicologia, eu fiz graduação em História, em Filosofia, em Teologia e também pós-graduação em Teologia. Evidentemente que o grande aprendizado, né, foi conviver de 1980 até 2012, 32 anos, é bastante tempo, né? Diariamente com o Padre Quevedo e com ele colaborar nos pesquisas, né, das notas, dos livros. Fui eu quem digitei, né, todos os livros dele, que antes, lá no começo, não era digitar, era na datilografia mesmo. Todos os livros dele, então, essa experiência de um aprendizado ali, né, morando no Centro Latino-Americano de Parapsicologia e trabalhando com o Padre Quevedo, né, no mínimo 10 horas por dia, foi realmente de uma riqueza muito grande e um grande aprendizado. Mas, então, a formação parapsicológica não deixa sombra de dúvidas que foi muito ampla e muito completa, mas precisava também ter outras graduações diárias afins, né, relacionadas. Oh, legal. Vamos dar um oi aqui para a galera. Salve, Curtis! Era uma lenda. Salve, salve, mano Sidney, Abutibut, salve, Shaolin, salve, doutora Márcia aí. É isso aí. É só aguardar. Pessoal, vamos só aguardar uns minutinhos antes de começar mais a entrar no tema, para o pessoal meio que chegar. Que o YouTube ele sempre demora um pouquinho para divulgar, né? Até ele começar a dar aquele embale de divulgação. Acho que é por isso que naquelas lives durante a pandemia, né, dos cantores, né, eles ficavam se aquecendo lá na cervejinha, na Isso, porque ele demora cachaça, isso. para até que o pessoal realmente se reunisse, para eles poderem realmente investir daí em apresentar os conteúdos, né, propostos Sim, na live sim. de música, de shows e tal. No começo Sim. era só um pouco mais de algazarra. Exato, porque assim, o algoritmo demora um pouquinho, né, para começar a divulgar, né? Aqueles primeiros 5 minutinhos para ele dar aquele alcance e aí começar a divulgar para toda a galera do canal. Então, mas a respeito, né, da minha formação, que você perguntou, de 1980 até 2012, eu trabalhei com o Padre Quevedo no Centro Latino-Americano de Parapsicologia, né, no tão falado e conhecido CLAP. Mas em 2012, o Padre Quevedo aposentou-se e os jesuítas fecharam o CLAP, né? Então, Caramba. aí, sim, porque eles não queriam ser mantenedores, como se fosse uma obra dos jesuítas, se eles não tinham um padre jesuíta para nomear lá como substituto do Padre Quevedo. Então, não é que tivesse qualquer ressalva em relação ao trabalho, nada disso. Era uma questão administrativa, né? Como que os jesuítas vão manter uma obra se não tem um jesuíta para a gente colocar lá especialista em parapsicologia? Então, a equipe que trabalhava com o Padre Quevedo, como eu, que já tinha uma caminhada de 32 anos, e tinha outros, né, na equipe, o doutor Silvio, o doutor Vitor, o Padre Renato, eram 12 professores na equipe do Padre Quevedo, né, psicólogos e psiquiatras. Evidentemente, então, a partir de 2012, deram continuidade ao trabalho e o Padre Quevedo aposentou-se. E a gente usou o nome Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia por 2 motivos principais, viu, Shaolin? O primeiro foi realmente uma grande homenagem ao nosso mestre, ao nosso formador, né, ao pioneiro, né, da parapsicologia no Brasil e um dos grandes nomes da parapsicologia no mundo. Mas, evidentemente, também, mais do que homenagem, a gente quis evitar mesmo que o nome do Padre Quevedo ficasse por aí tão livre, leve e solto, né, para ser usado, talvez, sem escrúpulos nenhum, por pessoas que seguissem até linha oposta, ou sem uma formação acadêmica científica comprovada e coisa assim. Então, sem sombra de dúvidas, apesar de que, né, insinuam por aí estar
forma relacionado com o Padre Quevedo, mas Uhum. o Padre Quevedo é só deixe você está lá no Instagram para ver o documento assinado do Padre Quevedo, né, endossando e confiando na continuidade desse trabalho com esse grupo. Agora, os demais, claro, que a gente respeita todo mundo que queira fazer um trabalho sério e bem intencionado. Mas você gostar e ser simpatizante é muito diferente de você estar formado, qualificado e ser realmente os continuadores, né? Ser a equipe do Padre Quevedo. Tem uma distância, né? Quer queira, quer não queira, Sim, tem uma sim. distância. Tem uma distância, né? Tanto os ensinamentos, né? Do Padre Quevedo relacionado às manifestações, né? Também, né? Para dar um exemplo, assim, para ficar bem claro, eu gosto muito de direito. Eu gosto muito de Uhum, direito. É, e, e o criminal, né? E adoro a questão assim dos serial killers. Então, uhum, tudo o que acontece nessa área eu acompanho pela televisão, do palpite, quero bancar o investigador, o advogado, o promotor e tudo. Mas presta atenção na palavrinha que eu falei? Palpite. palpite. O fato de eu gostar do assunto, ser completamente apaixonada pelo Uhum, assunto, não me daria o direito de me apresentar como alguém, né, qualificado, por exemplo, na área de direito, né, criminal. uhum, Eu não sou advogada, né? uhum. Mas então gostar e achar interessante é diferente de ser profissionalmente apto para, né, estar qualificado para exercer aquela profissão. Sim. Para estar aquela profissão da própria área, né? Da É, é, parapsicologia, né? é. Ahn, sobre desenvolvimento, né, para a pessoa entender como que funciona a parapsicologia relacionado a esses fenômenos na própria consciência, né? Se você quiser já começar a entrar no tema, a gente já pode. Olha, eu acho que uma questão bem interessante que a Uhum. gente poderia colocar de início são esses termos. Vamos falar assim: médium, Uhum. médium, incorporado, Uhum. possesso, Sim. místico. São termos que todo mundo conhece, de pessoas que têm visão, de pessoas que às vezes falam em alguma língua, de pessoas que apresentam uma força superior à esperada, né, pela idade, pela constituição física dela, tem visões do além ou conhecimento do futuro. Bom, todo é o que se entende popularmente por isso, né? Quando se fala Uhum. médium incorporado, possesso, místico, as pessoas sempre pensam no campo mais para o lado religioso e sobrenatural. E daí a primeira Uhum. pergunta que a gente vai colocar aí no ar, Shaolin, será Uhum. que tem alguma diferença entre médium incorporado psíquico e possesso? Se eu fosse falar psíquico, dotado, Uhum. sensitivo, paranormal. Vejam que eu usei 4 termos Uhum. completamente diferentes, né, numa categoria, pessoas que manifestam faculdades parapsicológicas, mas que no ambiente onde elas estão, essa manifestação de fenômenos parapsicológicos são atribuídos ao além. Então elas são chamadas de médium, de místico, de possesso, de incorporado. Uhum. Agora, se a gente traz para o campo da ciência, né, se a Uhum. gente traz para o campo da ciência, onde as pessoas assumem, né, que quem manifesta as faculdades parapsicológicas são elas mesmas, né, que as faculdades parapsicológicas são próprias delas, ela não está apresentando nenhum dom sobrenatural, ela não está sendo usada para que o além possa se manifestar. Então, quando a pessoa se sente e age como eu sou o que realmente tem essas faculdades parapsicológicas. Então, é chamado de dotado, sensitivo,
paranormal ou psíquico. Psíquico seria o termo melhor, e porque engloba todos os fenômenos parapsicológicos, né? Agora, tem diferença entre um grupo e outro? Não. Todos manifestam os mesmos tipos de fenômenos, todos manifestam os mesmos tipos de fenômenos. A diferença entre um grupo e outro, como eu te falei, é que quando está fora do campo científico, as pessoas atribuem os fenômenos parapsicológicos sempre à manifestação do sobrenatural, de seres espirituais, né, de seres que não são do nosso mundo. Agora, quando ela se apresenta como eu sou paranormal, né, eu sou dotado, né, eu sou sensitivo, então ela reconhece que são manifestações dela mesma. Mas, na prática, a manifestação é igual. O que muda é só a interpretação de um ambiente para outro. Tenho consideração, alguns estados alterados de consciência, quando o mediante fica em transe ou ele fica induzido, né? E aí essas influências na percepção, nas experiências paranormais, você consegue dar uma pincelada nisso daí para o pessoal? Olha, os estados alterados de consciência, realmente favorecem as manifestações oriundas, né? As manifestações que têm origem no inconsciente humano. Então, as faculdades parapsicológicas, elas são próprias do inconsciente humano. Portanto, a manifestação das faculdades parapsicológicas provém do inconsciente. E o que favoreceria, quais são os estados alterados de consciência que favoreceria, né, que o inconsciente se manifestasse? Então, tem várias coisas. Poderíamos citar como primeiro e corriqueiro e bastante frequente. Tudo que enfraquece, por exemplo, o cérebro. Privação de sono, estafa mental, né? As pessoas que estão cansadas, esgotadas, que perderam muitas horas de sono, não importa por que motivo, mas para a gente se situar. Eu perdi uma pessoa querida recentemente, né? Passou aquela fase do velório, passou aquela fase do luto, da dor, né, mesmo, da morte, e eu tenho que superar esse luto. Vai um período ali onde a pessoa vai estar mais emotiva, mais sugestionável, onde ela vai dormir com uma qualidade ruim de sono, onde ela vai se alimentar, às vezes, de uma maneira não tão adequada também. Então, essa situação, por exemplo, né, de esgotamento físico, né, e também essa alteração emocional favorecem que as faculdades parapsicológicas se manifestem. Por exemplo, mas só que essa situação de cansaço, de estresse e tal, ela pode ser provocada não só pela morte de uma pessoa querida, que aí seria até fácil entender. O filho dela, coitada, se enforcou lá na casa dela, foi ela que encontrou o corpo no banheiro. Então, tudo isso é muito traumático e ficaria até fácil de entender que, a partir daí, desencadeasse fenomenologia parapsicológica naquele ambiente ou com aquela pessoa. Mas só que não é só isso, né? Preocupação com dívida, preocupação com trabalho, uma vida amorosa, né? Por exemplo, um casamento frustrado que não está indo bem. Nos jovens, a preocupação com uma prova, por exemplo, assim, de um vestibular, onde a pessoa está ali estudando muito, sem dormir direito, né? E muito ansioso com aquela situação. Então, qualquer situação que leve a essa sensação de estafa, de esgotamento, né? De estafa mental, favorecem as manifestações oriundas do inconsciente. E para a gente não ficar repetindo toda hora o mesmo chavão, vamos deixar claro aqui, faculdades parapsicológicas são oriundas, elas vêm do inconsciente. Então, tudo o que favorece a manifestação
do inconsciente, portanto, favorece as manifestações dos fenômenos parapsicológicos também. Olha, se a gente for ver, por exemplo, num culto afro, é muito frequente que se faça uso de álcool, né? De bebida alcoólica, de fumo, de defumadores, de batuque, de transa frenética, dos pontos riscados. Mas vamos agora deter mais um pouquinho na questão do álcool, que é muito usado para mais facilmente induzir ao transe, né? A Umbanda também, né? Sim. E favorecer as manifestações do inconsciente, favorecer o transe. Tá, mas se você sair um pouquinho do culto afro, você vai, por exemplo, para o Daime. Eles fazem muito uso daquele chá alucinógeno lá. Ayahuasca, né? Do Daime, que vai também, segundo eles próprios divulgam, favorecer que mais facilmente as faculdades paranormais se manifestem. Então, eu cito assim, casos que está em ambiente pseudo-religioso ou de aparência religiosa, para depois a gente entender que não tem diferença quando essas outras drogas são moderadores de apetite, estimulantes, drogas, psicotrópicos, né? Álcool, tóxicos. Então, são todas situações que deixam o meu corpo numa situação temporária, vamos falar assim, de desequilíbrio, né? De desequilíbrio. Então, essas alterações provocadas por drogas lícitas e ilícitas também, e que alteram e que mexem muito no sistema nervoso central, realmente faz com que o inconsciente se manifeste mais facilmente. E daí, conforme a live for aí caminhando, a gente vai juntando as peças como se fossem uma colcha de retalho para entender, assim, houve experiências em laboratório onde você induz a pessoa, né, a usar determinadas drogas e tal. Sim, mas essas experiências de laboratório você encontra em literatura, não são tão difíceis de achar. O importante é a gente conseguir fazer essa conexão que o fato de laboratório está lá e ele é provocado, mas que na vida real, nos casos espontâneos, eles acontecem da mesma forma, induzidos por substâncias narcóticas, né, que estão fora de mim, que têm que ser introduzidas no meu organismo, e eu acabo achando que a situação é muito diferente da qual eu descrevi antes, né, dos cultos afros, ou, por exemplo, lá do Santo Daime. Não importa. Então, por exemplo, se for fazer uma experiência, laboratório, para tentar provar o sobrenatural desses médios, e eles forem com algum álcool ou essa substância, eles vão conseguir introduzir e passar no teste. Olha, na verdade, foram bem poucos os médiuns profissionais que se sujeitaram a ser alvo de uma pesquisa científica séria. Por exemplo, aqui no Brasil, né, o nosso maior médium sensitivo, que foi o Chico Xavier, ele nunca concordou, né? Ele nunca concordou em uma pesquisa científica séria. Então, se você me perguntar, tem algum único exame de eletroencefalograma que tenha sido feito no Chico Xavier durante as suas psicografias, onde se conseguisse provar que ele realmente estava num estado alterado de consciência? Não, porque ele nunca concordou ser objeto de estudo. Eita! E aí a galera bate de frente, né? Eu fiz uma live esses dias com um ex-espírita, né? E o pessoal começou a falar, não sei o que e tal. Começou a questionar. E eu falei assim, então, em breve eu vou trazer outra pessoa também, que é a senhora, para explicar essas experiências. Que a galera fala, não, então se eu for levar um cara espírita tal, eu vou conseguir pegar você sujeito. Tem um amigo nosso, que é o professor Daniel Gotide, ele estava com esse projeto de tentar provar o sobrenatural, quase igual o que o Pedro fez. E apareceu uns malucos lá, acabou meio que enrolando lá, e outros aquele nem conseguiram... do Projeto Azul? Acho que como que ele chamava? Isso, ele mesmo, isso. Então, mas ali, o Shaolin, eu acho que... Olha, um cientista nunca deveria usar essa palavra, eu acho, né? Mas um trabalho
que foi, às vezes, mal interpretado por alguns, foi o do James Randi, né? James Randi. Que fez desafios de pagar grande quantia em dólar para quem reproduzisse um fenômeno parapsicológico na frente dele. Então, muitos hoje, né, estudiosos, querem citar o James Randi para dizer que foi provado que nenhum fenômeno parapsicológico existe. E sendo que a verdade não é nem parecida com essa. Na verdade, tudo que o James Randi conseguiu provar foi que não existe manifestação parapsicológica oriundas do inconsciente, né, com hora marcada. A manifestação é sempre espontânea. A manifestação é sempre incontrolável. A pessoa não tem controle de quando essas faculdades do inconsciente se manifestam. Então, o grande desafio do Randi, e que eu acredito que o Projeto Azul iria por aí também, é desmascarar os trucadores. Porque aqueles profissionais, né, não importa que eles se apresentem como dotados ou como médiums, ou seja lá como for, mas que não são pegos no truque e fazem a demonstração na televisão, tem lá o lugar onde eles atendem, eu atendo toda terça, quinta e sábado à noite, e ali a coisa sempre acontece. Isso, são esses mesmo, essa galerinha mesmo. Então, a regularidade é a maior prova de truque, porque, veja bem, um mágico, como o David Copperfield, ou Chris... O neuromágico, né? Eu também conheço ele. Você entendeu? Eles não vão errar seus truques com uma plateia lá cheia, mas só que ali ele serra o corpo no meio, né? Ele atravessa uma hélice de avião, ele faz tudo. E ninguém duvida que é um truque de ilusionismo. E sempre dá certo, porque ele está cobrando para enganar a gente. Agora, depois, quando a gente muda de ambiente, vai para um ambiente espírita, ou para um ambiente de culto afro, ou para um outro ambiente religioso, e as pessoas, e o dotado ali, né, quer empurrar para a gente goela abaixo, né? Fenômenos parapsicológicos, como o Thomas Green Morton, aquele do Ra, né? Sempre que o pessoal ia lá para Pouso Alegre, a coisa acontece. Nunca falha. Então, regularidade é a maior prova que a ciência tem de que se trata de truques. Porque aquele que é um pouquinho mais bem intencionado, sabe, ou nos casos espontâneos, como, por exemplo, numa casa assombrada, tem o fenômeno real? Tem. Mas também acontece truques. E você rapidamente pega o truque. Eu acredito, então, que, como eu estava falando, esse trabalho do Randi e esse Projeto Azul também teria esse mérito de se desmascarar os charlatões. De desmascarar os fraudadores, né? Agora, seria triste daí depois lá alguém tirar essa conclusão. Viu que eles provaram que os fenômenos parapsicológicos não existem? Não. Quando você prova, por exemplo, que existe uma nota falsa, não é porque o dinheiro verdadeiro não existe. Uma pedra preciosa falsa não é porque a verdadeira não exista, né? Uma obra de arte que seja imitação, uma cópia, não quer dizer que uma obra de arte verdadeira não exista. Então, o fenômeno parapsicológico existe, espontâneo e incontrolável. E todos aqueles que têm hora marcada para atender ou fazer suas exibições estão trucando. E daí, tanto é que não consegue reproduzir na frente de mágicos. Não consegue reproduzir na frente de mágicos, porque o mágico diz qual é o truque que ele está usando, qual é a técnica que ele está usando. Ô, professor, então, para a gente tentar conseguir meio que, não até fazer incontrolado, mas tentar manifestar, teria que meio que fazer ele 24 horas, vamos dizer assim? Um controle 24 horas. Mais ou menos você se expressou bem. Se a gente fosse dar aqui um exemplo de efeito físico, que é bem conhecido, da telecinesia, Shaolin, que é o movimento de objetos. Esse fenômeno existe? Sim, existe. Um caso muito bem pesquisado foi o de Nina Kulagina. Foram anos e anos e anos e anos e anos, mais de 90 horas, né, de gravação com ela tentando movimentar objetos com o poder da mente, objetos que estivessem ali relativamente próximos dela. Então, se eu fosse te trazer agora
que eu não vou trazer porque eu não me preparei. Mas um pedacinho dos vídeos ou dos filmes de Super 8 que foram feitos com a Nina Kulagina. Você queria assistir, vamos dizer assim, né? 89 horas de fracasso, onde ela ficava lá, concentrava, fazia assim, tentava, e faz cara feia, esforça. Você queria ver 89 horas de fracasso? Ou você queria ver que está gravado? Olha, considere que tem 90 horas de filme, com 89 horas e mais um tanto de fracasso. Mas aqui, para vocês verem como é possível, eu vou passar só os 5 minutos do vídeo onde um objeto se movimentou sem que ela tocasse. Você entendeu? Porque a questão não são tantas as experiências, Shaolin, mas como as pessoas interpretam. Porque como eu falo aqui de experiência em laboratório, a primeira objeção que logo aparece aí depois na pergunta, mas como que dá para fazer em laboratório se é espontâneo? Não é assim que você leva para o laboratório uma pessoa que tem, por exemplo, manifestação, né, e tem o fenômeno da telecinesia, e fala, vamos esperar acontecer, e acontece pronto. Então, é muito tempo, muito dinheiro, é muito caro. Você tem que descartar todas as fraudes, todas as possibilidades de reproduzir usando técnicas naturais. Então, é realmente muito caro, e muito tempo, e muito investimento para... De repente, acidentalmente e espontaneamente, uma única vez o fenômeno acontece. Mas só que Roma pegou fogo, né? Que Nero botou fogo em Roma uma única vez. Então, e nunca ninguém duvidou do fato. Isso é fato. Então, o fato de se ter muita fraude, o fato de se ter muito truque, e de que é muito mais facilmente o que se documenta, né, não nos dá o direito de negar que o fenômeno parapsicológico realmente existe e impressiona tanto, e por isso que é objeto sempre de pesquisa, de discussão, de reflexão e de estudo, né? Show de bola. O Herman Lenda falou, Chico usou uma mulher com um lençol branco, se não me engano. O Chico Xavier, ao longo da vida, o forte dele mesmo foi as psicografias, né? Mas ele tentou também dizer que tinha outras manifestações, né, que tinha outras manifestações oriundas do além. Então, uma época se falou do odor de santidade, que Chico Xavier exalava um odor de santidade e tal. Foi pego numa fraude tão simplória que desistiu, ficou com vergonha e nunca mais fez de novo. Sabe aquele canudinho? Canudinho não. Aquela borrachinha de plástico fininha. Quando a gente está no hospital, que tem o soro fisiológico, né, do litro de soro lá, até o que vai na veia, não tem aquele canudinho? Então, imagina, ele pegou aquilo lá, pôs daquelas ampolas de borracha, que o pessoal usa para fazer lavagem no ouvido, sabe? Que põe o líquido lá dentro, faz assim, espirra lá, tipo de uma bombinha de borracha. Sim. E ali tinha uma substância que cheirava bem, ele pôs o canudinho, a ampola ficava debaixo do braço, o canudinho vinha preso pelo corpo e tal, e ficava assim na camisa, e conforme ele falava, né, nesse movimento aqui, borrifava aquele líquido, né, como se fosse um desodorante. Mas então, olha, veja a simplicidade de um truque. E foi pego que desistiu. Então, no caso de uma suposta materialização também, que seria que a pessoa aí referiu, né, dele ter usado uma pessoa com lenço branco e tal, também não era uma materialização. Quando ele saiu da especialidade dele. Agora, quando seria a especialidade dele, que seria a psicografia, nós não podemos esquecer do quê? Da telepatia? Da telepatia e também da hiperestesia, porque se eu estou na sua presença, eu posso captar todo o seu arquivo, né? Normal, extranormal, paranormal, consciente, inconsciente, subconsciente, eu capto tudo de você. Certo? Então, isso explicaria por que eu posso redigir um texto, mesmo que seja mais ou menos bem redigido,
e ter a aparência, né, de que eu estaria falando algo sobre alguém que já morreu, porque eu estou captando isso por telepatia e por hiperestesia do conhecimento dos vivos. Mas, infelizmente, Shaolin, a maior parte dos casos de psicografia não é nem isso. Né? Uma pessoa que tem tendência à literatura, que ela se escreve mais ou menos bem, imagina que eu escrevo uma carta assim: queridos todos que eu amei na terra, né? Peço que não sofram por mim. De início eu não entendi o que tinha acontecido, e até que eu sofria, porque eu olhava para vocês e vocês eram como se não me vissem. Eu queria falar e vocês não me respondiam. Mas eu olhava assim para o horizonte e via um lugar de muita luz. E esse lugar me transmitia uma paz, e eu relutava para não ir para lá. E uma pessoa com uma expressão de rosto muito bondosa me estendia os braços para que eu fosse. Olha que eu estou marretando um pouco, hein? Até que num determinado momento eu parei de resistir e fui ao encontro dessa luz. E foi essa pessoa que me explicou que eu tinha feito a passagem, que eu tinha morrido. E eu quero dizer para vocês que eu estou num lugar de muita luz, de muita paz. Fiquem bem, não sofram mais. Eu amo todos vocês. E daí eu vou no obituário e pego todas as mortes de jovens que tenham acontecido numa cidade grande como São Paulo no último mês. Assassinato, acidente, câncer, suicídio, overdose, não importa a causa. Eu mando essa carta para todos os pais desses filhos que morreram jovens demais. E digo que é uma mensagem do além psicografada pelo filho deles. Vai acreditar ou não? Vai acreditar. Certo? A galera vai acreditar. Né? Agora, quando se trata de rede pública, então, do tipo Mamonas, Marília Mendonça, que tem tudo na internet, é muito mais fácil você pôr alguma pitadinha. Sim. Mas isso daqui só serve da Marília Mendonça, então era ela mesma. Mas como que você sabe que é da Marília Mendonça? Porque a mãe reconheceu, porque a vizinha, porque o empresário, porque não sei quem. Bom, se o vivo sabe, então por telepatia, é muito mais fácil você ter captado por telepatia de um vivo do que ter se comunicado no além com um morto, né? Então, olha, no que era a especialidade do Chico Xavier, que era a psicografia, a gente não pode esquecer que ele era uma pessoa de muita literatura, né? Que lia muito mesmo. Ele então, era muito inteligente, né? Inteligente então ele era. Tinha facilidade de escrita, né? Mas nunca permitiu que a ciência estudasse para poder afirmar que ele realmente entrava em transe. Então, o que se diz muito é que, na verdade, ele sabia que era ele mesmo quem escrevia, né? Inclusive o sobrinho dele, o Amaury Pena. Tem uma história aí que o pessoal fala que ele foi assassinado porque quis revelar todos os podres do Chico Xavier. Ixi, tem um monte de história aí. Sério? Eita, nós. Tem mais história, hein? Eu estava vendo, até dar uma pesquisada, falaram que, assim, lógico, ele não era uma pessoa ruim, porque tem um menino que veio aqui e falou, mas ele acha que ele também foi enganado, ou ele meio que mascarava muitas coisas. Olha, eu digo assim, que como cientista, não é minha função, julgar a responsabilidade, né? A responsabilidade do que as pessoas fazem. Então, se ele era bem intencionado, mal intencionado, se ele sabia, se ele não sabia, não é objeto de estudo da ciência. O que a ciência tem para afirmar a respeito das psicografias é que nunca revelaram nada que os vivos já não soubessem e não reconhecessem. Então, se os vivos sabiam, não tem como provar que é do além. Agora, a responsabilidade não é da nossa competência julgar. Provavelmente, pelo que eu tenho conhecimento, parece que era uma pessoa boa, Sim. que fazia muita caridade, etc. Bom,
Então, essa é a pessoa do Chico Xavier, que nós não falamos disso, nós não falamos da Exato. pessoa. O fenômeno da psicografia não tem nada a ver com o além. Aí, viu, pessoal? Olha o pessoal falando aqui, ó. Isso não existe. O chavão, né? O chavão do Padre Chavão. Quevedo. Tem um amigo nosso que é sempre um neuromático, né? Ele sempre faz alguns vídeos, né? Aí ele pegava e falava assim, isso aqui não existe também. Ele até fez uma camiseta para vender um tempo aí do Dobre Meu Dedo. Um monte de coisa, né? Ele falou que vai ter que me dar aí a tela para mim fazer para mim também. Então, agora, vamos retomar um pouquinho, né, Vamos no que sim. a gente estava falando sobre a questão dos estados alterados de consciência, o quanto esses estados alterados de consciência favorecem a manifestação das faculdades parapsicológicas. Sim. Então, é importante que a gente saiba um pouquinho que quando a gente fala de um estado alterado de consciência, muito popularmente a gente poderia estar usando aqui a expressão onda alfa, entrar em alfa, que já é uma expressão bem popular, né? E que todo mundo conhece. Fala assim, entrar em alfa, né? Eu entrei em alfa. Então, quais seriam, assim, os estados de onda alfa mais popularmente conhecidos? Nós poderíamos citar a meditação, o relaxamento, a hipnose, o transe, a oração, olha, a oração contemplativa em alfa e o próprio sono. O sono, esse nosso de todo dia, né? O sono nosso de todo dia. Então, são todos estados alterados de consciência, com perigos similares e com características similares. Então, quais seriam as principais características e os principais perigos? Então, a alteração, que é um perigo importante, a alteração dos critérios morais e objetivos. Para dar um exemplo, e eu vou dar mesmo um exemplo bem corriqueiro, bem chulo, para entender do que eu estou falando. No sono, eu posso sonhar tranquilamente que eu estou beijando, né? Beijando, tendo relações sexuais, tendo momentos de muita intimidade, por exemplo, com o Papa Francisco. Alguém vai me censurar por isso? Alguém vai me censurar por isso? Não. Não. Sabe que é sonho. E que o sonho é uma mistura, né? Uma amálgama, né? Indigesta, vamos falar assim, do que eu vivi, do que eu imaginei, do que está no meu inconsciente, do que eu tenho medo que aconteça. Mas veja bem, ali não tem censura. Ali não tem censura. Então, o mesmo acontece em vários outros estados alterados de consciência que são similares, distúrbios espaço-temporais. Eu posso sonhar que estou voando. Eu posso sonhar que eu estou no banheiro fazendo xixi e fazer xixi na cama. Certo. Mas daí essa mesma sensação, né? Essa mesma sensação, esse mesmo distúrbio espaço-temporal, já vamos partir um pouquinho mais para o senso de ser infalível fora do sono. Se eu estou, por exemplo, muito drogado, muito louco, e daí eu vou na janela do 5º andar de um apartamento, olho lá e tenho uma visão totalmente, né, distorcida de espaço, né? De espaço e de tempo, e acho que eu posso voar e simplesmente me jogo janela fora, porque eu acho que eu vou voar. Então, não acho que eu vou cair lá embaixo
de morrer, então vê que não foi uma tentativa de suicídio? Sim. Então, é importante a gente pegar esse conhecimento da psicologia, da psiquiatria, sobre todos os estados alterados de consciência, porque a gente fica só escutando o lado bom, entra em alfa, relaxa em alfa, faz tudo em alfa, né? Que é tudo divino e tudo muito maravilhoso, e esquece desses perigos, né, durante esses momentos, né, dos estados alterados de consciência. Nós poderíamos falar aqui também da sensação de estar fora do corpo, que é comum durante o sono, é comum durante o transe, né, a sensação de estar sendo subjugado por outro, né, já entra, olha, até casos de delírios graves, de subjugação mesmo, né, e daí eu começo a achar que nunca sou eu estou sempre dominada por outro, né? É o outro que me domina, é o outro que me subjuga. Instabilidade emotiva, porque é muito comum a gente ver no relato dos grandes dotados e dos grandes médios, depois de cada transe, terem reações assim violentas e de muita emotividade. Então, é importante, quando a gente fala dos estados alterados de consciência, não falar só do lado prazeroso, né? A sensação de relaxamento é boa, né? O estado alfa é muito bom e tal, senão também todos os perigos, né, dos estados alterados de consciência, e que já são realmente situações assim patológicas e perigosas e que podem levar a consequências, né, a consequências muito grandes no meu organismo, na minha vida, e com consequências até bastante graves. Falando de não só de estado alterado de consciência, mas aquilo que eu falei do equilíbrio, né? Do equilíbrio necessário para que uma pessoa não tenha manifestação de faculdades parapsicológicas, nós poderíamos falar aqui também das alterações das ondas cerebrais. Né? A gente sabe que a onda cerebral está lá, tem seu caminho que ela percorre e tal, mas quando tem uma resistência, vai chegar uma hora que a força, né, da onda cerebral for maior que a resistência, vai provocar uma descarga no organismo. E essa descarga pode provocar o quê? Desde uma disritmia, como crises de ausência, e nos casos mais graves mesmo, as crises convulsivas epiléticas. E você vai falar, mas Márcia, o que isso tem a ver com a parapsicologia? Tudo a ver, considerando que ainda hoje muito se trata a epilepsia como se fosse possessão, como se fosse incorporação, né? Como se fosse problemas espirituais. E mais simples, que seria uma crise de ausência. O que é uma crise de ausência? Eu estou andando numa cidade grande, como é a minha cidade, São Paulo, e sem que eu saiba explicar nem como, nem porquê, de repente, eu estou lá no Rio de Janeiro. Daí o problema não é ter o fenômeno, isso é uma crise de ausência que os neurologistas conhecem e explicam muito bem. O problema é a explicação fora da ciência, fora da medicina, fora do campo médico. Porque você acredita, Shaolin, que tem muita pessoa que fantasia assim, que ela foi abduzida por um disco voador, lá na nave especial. É sempre repetitiva a história. Ela teve relações sexuais com seres extraterrestres e fizeram vários testes para ver o grau de inteligência do ser humano. Nunca sai muito disso. Sempre a mesma coisa, né? Agora, esses seres tão evoluídos esquecem, né, que a hora de abduzir, tirou em São Paulo. Mas na hora de devolveu no Rio. E a pessoa não lembra como que fez esse trajeto. Então, uma crise de ausência pode ser interpretada de maneira completamente equivocada e, portanto, passar até ser estudo de parapsicologia, ou de ufologia, ou de projeciologia,
E são coisas que, assim, são facilmente explicadas, né, nos outros ramos da ciência. Então, se nós fôssemos falar o que de fato favorece as manifestações das faculdades parapsicológicas, eu teria que responder com toda sinceridade que não é nunca nada muito bom. E que as pessoas não deveriam querer ter manifestações de faculdades parapsicológicas, não deveriam querer procurar desenvolver, não deveriam querer procurar controlar. A comparação que eu gosto de fazer sempre, e você e outros que estão escutando aqui agora o nosso papo já devem ter me escutado, é dor de cabeça. Se eu tenho uma dorzinha de cabeça de vez em quando, não me chama a atenção, não me impressiona. Certo. Cai no esquecimento. Então, se um dia eu estou andando na rua e escuto alguém, Márcia, me chamando, e procuro, não acho ninguém, estou louca. E continuo o caminho. Não toma conhecimento. Eu tenho 69 anos. Se um dia lá, quando eu acendi uma luz do banheiro, a lâmpada estourou. Não tomo nem conhecimento. E certamente são fenômenos parapsicológicos e frequentes que acontecem ao longo da nossa vida com todo mundo. A dor de cabeça e o fenômeno parapsicológico vai chamar muita atenção quando ela começa a ser forte e quando a manifestação começa a ser frequente. E para ter manifestação de faculdades parapsicológicas com relativa frequência e de uma maneira extremamente assim, impressionante, né, que chegue a chamar muita atenção, é importante a gente saber, né, que às vezes tem causas bastante graves por detrás. E não deixem de dar importância para isso que eu falei às vezes. Porque é claro que nesses argumentos, nesses pontos, né, que a gente expõe aqui, tem toda uma gama de variedade, alguns sintomas aparecem em todos, em outros quase não aparece. Então, depende da intensidade das manifestações parapsicológicas que tem, da frequência e tal. Mas importante é saber que a histeria, né, é uma condição fundamental. A histeria coletiva, né? Não, estou só falando mesmo na histeria, no sentido mais popular, aquele estado, vamos dizer assim, de uma limitação física, né? De uma limitação física involuntária, né? Que ocorre como resultado de conflitos, né? De conflitos ou necessidades psicológicas. Pois é, mais clássico que quem está escutando nosso bate-papo diria aqui agora, mas não foi aí que nasceu a psicanálise? Né? Que Freud observou que uma mocinha que tomava conta do pai, que estava doente e tal, não viu o pai morrer, na verdade, porque tinha dormido, né, apoiada sobre o braço, de tanto cansaço. E daí começou a ter paralisias nesse braço, sem que tivesse atrofia muscular, sem que tivesse lesões neurológicas, sem que tivesse lesões na coluna, ou seja, ela não mexia o braço e não tinha nenhuma causa orgânica para isso. Então, clarissimamente, você vê ali a questão da punição. Por que eu fui dormir, né? E, enquanto isso, o meu pai morreu. Talvez eu pudesse ter feito alguma coisa. Então, a causa é psicológica, tendo uma somatização, né? Tendo uma somatização orgânica. Então, se nós analisarmos a personalidade dos grandes médiuns, né? Dos grandes dotados, esses profissionais que criaram nome, que passaram todos, né, para a história, vamos dizer assim, eles com muita frequência têm esses sintomas, né, de somatização de emoção bastante grave. E eu estou dizendo isso, tá, gente? Não é no sentido pejorativo, né? Que às vezes quando a gente fala histérico, né? O pessoal meio que se assustou aqui. Teve uns aqui que já falou que já com medo. Não. O outro falou assim, eu tive dor de cabeça ontem.
Então, porque a pessoa às vezes escuta no sentido meio pejorativo daquele jeito que a gente Uhum, brinca, né? Ah, uhum, deixa de ser histérico. Não, mas quando eu estou dizendo histeria, é uma coisa normal, uma reação que todo ser humano tem em algumas ocasiões. Eu gosto muito dos uhum, exemplos bem práticos. Qualquer criança de 7 anos de idade, ela é capaz de entrar na sala de aula, por exemplo, às 7 horas da manhã, e ir no banheiro na hora do recreio. E depois, quando sair da escola, vai só no banheiro quando chegar em casa. Por que uhum, será, Shaolin, que um adulto ele vai no banheiro antes de sair de casa? Quando uhum, chega no aeroporto, ele vai no banheiro. Ele despacha a bagagem, ele vai no banheiro de novo. sim, Quando chama para embarque, né, que ele entra naquela salinha de espera, ele entrou, ele dá uma corridinha no banheiro antes de novo sim. e vai fazer uma ponte aérea, São Paulo, Rio de Janeiro. Assim, Nervosismo, né? assim que o avião levanta voo, lá que pode desfivelar o cinto, começa aquele vai e vem de gente para o banheiro. O avião aterrissa, antes de pegar a bagagem, veja a quantidade de gente indo para o banheiro. Por isso que tem banheiro em tudo quanto é lugar no aeroporto, Sim. porque a pessoa pode não querer assumir que tem medo, que fica insegura, que fica tensa, mas só que somatiza no organismo. Então, isso no sentido médico pleno da palavra é histeria. A Histeria é histeria. você somatizar emoção. Ou então você aí que é jovem, né? E todos os jovens que nos estão vendo agora, as meninas jovens, né? Quando está naquela. Ai, eu vou falar flerte, uma palavra que não se usa mais, né? Caramba, flerte é antigo mesmo. É bem antigo, né? Do meu tempo. Não, mas pode falar, pode falar. A galera aqui é um pouco mais antiga também, então Não, mas pelo menos tem poucos jovens. não são desse tempo, mas entendem. Uhum, Então, sendo da época do flerte ou não, quando a mulher ou o rapaz, né, que é alvo do nosso desejo, está ali na nossa frente, tem aquele rubor da face, o ritmo cardíaco aumenta, dá aquele calorzinho gostoso, né? A uhum, paixão, o interesse, o sex appeal, tudo isso tem repercussões orgânicas, são sentimentos com repercussões orgânicas. Ou seja, é a definição de histeria. O que é histeria? uhum. Somatização de emoção no nosso organismo. Então, pessoas que são demasiadamente histéricas, nesse sentido de que somatizam, né, absolutamente tudo, com mais frequência, tem fenômenos parapsicológicos, evidentemente. Uma outra característica de favorecer as manifestações do inconsciente, os quadros de alucinação. O que é uma alucinação? É uma perturbação da percepção. Uhum, É perceber coisas, né? É perceber coisas sem que elas existam. uhum. Então, mas o que isso tem de ver com parapsicologia, Márcia, com fenômeno parapsicológico? Porque tem pessoa que realmente acabam vivendo assim. Elas acabam vendo coisas onde não tem absolutamente nada o tempo todo. A E se a gente pareidolia, né? É, e se a gente for fazer agora uma associação com o que a gente estava falando do álcool, da droga, Sim. dos moderadores de apetite, né, dessas dietas loucas que as mulheres costumam aí fazer para emagrecer, Aham. então lembrem, ó, fica esse chavão aí, né? Fica vendo esse slogan aí, repete, repete, até assimilar. Aquele que come muito pouco vê o céu. Até Aí, ó, por viu? uma, não, por uma maneira antiga que falava, né, do pecado da gula, né, que os santos todos se alimentavam com bastante modéstia, era só aquele pratinho de água, né, não era nem sopa, vamos falar assim, né, aquele pratinho rasinho ali, muito modesto e tudo, então viviam tendo alucinações e viam o céu. E aquele que bebe muito, que usa muita droga, né, tal, vê o inferno. Aí, Então, vai. parece que é um versinho bobo, mas deixa bem claro para gente que essencialmente é falsa mística, provocadas, né, é,
por substâncias e situações, né, de alterações bruscas no nosso organismo e que provocam alucinações. Então, evidentemente, se por causa de álcool, droga e tudo aquilo que a gente já está falando, que eu falo que precisa ir juntando a nossa coxinha de retalho, né, juntando a nossa coxa de retalho, a gente já começa a entender um pouco porque que, às vezes, em determinado lugar, um grupo de pessoas se contagiam, que você já falou aí do contágio psíquico, e dão testemunhos categóricos de que viram vultos, de que viram coisas, né, de que viram. Nem sempre foi fenômeno parapsicológico de fato, mas para pessoas que vivem, né, assim, se alucinando por contágio psíquico, é fácil entender também que logo elas deem o passo seguinte, né, e comecem a ter manifestações do inconsciente cada vez mais frequentes, né, e cada vez mais regulares. Regulares não quer dizer que seja bom, tá? Por favor, não quer dizer que seja bom, mas começa a acontecer com mais frequência. Agora já vem uma questão um pouquinho mais grave, que é a questão dos delírios, porque se quando a gente falou que a alucinação é uma perturbação na percepção, ela vê o que não existe, o delírio já é uma situação de confusão mental um pouco mais grave, tá, gente? O delírio já é um pouco mais grave, porque é uma perturbação na forma do pensamento. É um erro na formação do juízo. Então, veja bem, se tudo isso aí que a gente falou, né, a gente levar em consideração que eu posso fazer uma abordagem do espiritismo, da demonologia, como casos, né, graves de delírios interpretativos, né, e se eu começo a achar que tudo é o demônio, que tudo são os espíritos dos mortos, né, que tudo são forças do além, então já são delírios interpretativos mais graves, mas que estão fazendo com que esse inconsciente vá ficando treinado, né? Vai ficando treinado a cada vez se manifestar com mais frequência. E aí então, ele começa a ver mais, né? Começa a ver com mais frequência, né? Sim, e a partir do momento que você começa a ver, né? Que você começa a ver coisas que não existem, ter delírios de interpretação, né? Ter delírios de interpretação de fatos, e vai se deixando levar, e vai se repetindo, você acaba por acreditar. Então, pasmem, porque às vezes, como eu falo algumas coisas assim, meio rindo, ou trago para um exemplo muito assim de brincadeirinha, as pessoas não dão importância toda. Se eu acordo uma vez no meio da noite e dou aquele grito, porque, o que aquele vulto está fazendo lá? Mas daí eu levanto, acendo a luz, suando frio, morrendo de medo, com o coração saindo pela boca, e fico muito louca da vida, falando, nossa, era só a minha toalha de banho que estava pendurado lá no cabide de roupa que tem no canto do quarto, né? Como que eu fui achar que isso era um vulto? Mas se eu não dou risada, eu mesma, né, de mim, dessas peças, né, de interpretação que o meu inconsciente me prega, eu vou ficando escravo disso. Então, um dia eu acho que tem vulto no cabideiro, depois, no dia seguinte, eu vou achar que, porque eu assisti um filme de terror, que tem serial killer embaixo da minha cama. Não, mas veja bem a situação que eu estou criando para entender por que algumas pessoas, né, chegam a ter manifestação de fenômenos parapsicológicos com mais frequência. E quando eu digo com mais frequência, também não posso deixar de chamar a atenção para o fato de que a primeira experiência foi quase sempre após conflitos, após doenças, após desequilíbrios. Agora,
Gente, por favor, tá? Olha, repito quantas vezes for preciso. Quando eu disser desequilíbrio, eu não estou falando loucura. Eu estou falando o quê, Shaolin? Se eu estou falando desequilíbrio, o que, que eu estou falando? Consciência. Desequilíbrio. Desequilíbrio mesmo. Porque se eu quisesse falar loucura, eu falaria loucura. Então, eu estou falando desequilíbrio. Então, o que, que nós vamos poder entender como desequilíbrio? Se eu estou com uma febre e com uma suspeita de dengue, uma febre é um momento de desequilíbrio no meu organismo? Sim. Certo? Se eu tomei o maior porre lá numa balada e cheguei em casa trançando as pernas, então se não bastasse ter virado a noite sem dormir, a noite inteira com aquele som frenético na cabeça que deixa aturdido, e ainda de uma bela ressaca por causa de álcool, isso é, se não misturou com alguma outra droga, é um momento de desequilíbrio? Sim. Certo? Desequilíbrio. E daí, então, a primeira experiência com manifestação inconsciente de aparência parapsicológica, normalmente são após esses momentos de desequilíbrio psicofísico, né? E se você soma daí aquilo que eu falei, emotividade exagerada, né? Delírios de interpretativos e alucinações, vai por aí afora, e as substâncias ilícitas todas que usa, vai ficando fácil você entender que, de fato, manifestar fenômeno parapsicológico com bastante frequência não é nenhum dom, né, gente? Supõe desequilíbrio ou então leva pouco a pouco ao desequilíbrio, porque ou supõe muito desgaste, ou pelo ambiente que se vai criando em volta dessa pessoa, também vai provocar uma situação de desequilíbrio, não só nela, senão que no ambiente, né, e nas pessoas todas que ali vivem. Então, eu fiz uma live essa semana, ainda foi no canal do IPQ, sobre casas assombradas, e foi mais assim, descrição sobre os fenômenos que acontecem numa casa assombrada. Sim. Mas dá para quem viu a live, vai entender bem o quão difícil que é você viver dentro de uma casa onde está acontecendo aqueles fenômenos todos, e cada palpiteiro que vem de fora, em vez de ajudar, traz um delírio interpretativo. Falando que são demônios, que são espíritos de trevas, que são os Exus, né, que são infestações espirituais. Vai percebendo como a gente vai juntando a colcha de retalho? O fenômeno existe, vem de desequilíbrio, mas por causa das interpretações, né, delirantes e por causa das alucinações, o mal vai crescendo e vai virando uma bola de neve, que não dá mais para segurar. Então, na verdade, desculpa que eu estou te interrompendo, né? Não, então, na verdade, todo mundo gostaria de ter faculdades parapsicológicas e de controlar faculdades parapsicológicas. Eu te respondo, como eu gostaria de conseguir adivinhar, né, o resultado da Mega Sena da virada e ganhar sozinha. É o que a gente bate muito na tecla aqui, né, com a galera toda, né, que é assim, tem bastante pessoal do espírita, médios aí que aparecem nas lives aí, e aí a galera sempre fica, mas vocês estão questionando, vocês estão brigando, e a gente fala, então prova o número da Mega Sena. Até os meus amigos aí, se eles futuramente vier as lives, aí, o Daniel Gotijo, o Neuromático, eles batem na tecla com isso e falam assim, então, gente, só prova o número da Mega Sena, ou prova alguma coisa pra gente, que aí já fica todo mundo tranquilo. E não é nem só a questão de adivinhar a Mega Sena, porque senão alguém viria e falar assim, mas que eu não posso usar em benefício próprio. Tem isso que eles falam. Então, adivinha algo, né, por favor? Adivinha algo, por favor, com respeito a beneficiar toda a humanidade. Eita. Né? Uma vacina realmente eficaz e que faça desaparecer da face da Terra o Covid, né, 19.
uma vacina sem contraindicações para crianças e para idosos, já cientificamente comprovada, da dengue, cura, né? Cura do câncer. Cura do câncer, exatamente, Cura do professora. câncer. Tá, você não quer adivinhar o resultado da loteria esportiva? Porque seria egoísmo, você não pode usar uma faculdade tão grande em benefício próprio. Adivinha algo maior do que o resultado da Mega Sena em benefício da humanidade. Porque os cientistas terminarão por chegar lá. Porque quantas doenças que tinham, né? E que os cientistas estudaram e pesquisaram e descobriram vacinas eficazes, e tem doenças que já foram praticamente erradicadas e que nem existem mais, né? Então, os cientistas terminarão por fazer essas descobertas que eu falei. Mas se você é tão dotado assim, que consegue adivinhar coisas grandes do futuro, adivinhe coisas que tragam grandes benefícios, né, para a humanidade. Mas a gente Eu só gostaria... também concordo com É, isso. a gente só quer saber mesmo o resultado da Mega Sena, quando você é jovem, com quem vai casar, quantos filhos que vai ter, né? Então, é coisa assim muito superficial, porque se começa a conhecer o futuro e manifestar esse conhecimento com muita frequência, o corpo arrebenta. Ninguém quer ficar tendo clarividências, né? Ou sonhos pré-cognitivos com acidente, com morte, com acidente, com morte, com acidente, com morte, com catástrofes, com tragédias, todos os dias. Na verdade, isso ninguém quer, né? Então, se deu um boi para desenvolver um pouquinho a telepatia, depois, mais lá para frente, vai querer dar uma boiada para fazer com que esse inconsciente volte lá no lugarzinho dele e não se manifeste, e não se manifeste. E eu falo demais, né? Não estou dando oportunidade de você falar, desculpa. Não, professora, pode falar. Basicamente é o que a gente pensa, quando muita gente pensa exatamente isso, né? Sempre vem o pessoal aqui das lives, né? Que varia todo o público, né? O público é crente ou não crente, Sim, né? E sim. aí a galera sempre bate na tecla exatamente isso, que assim, se realmente tem alguma coisa, então fala o nome aí da Mega Sena, vamos dizer assim, ou faz uma cura para uma doença, se é todo a adivinhação, né, evidência aí toda, né? Foi exatamente o que você acabou de falar, o É. pessoal. Não, e eu gosto até de acrescentar mais uma coisinha, porque às Uhum. vezes, né, o pessoal quer levar para o lado de que a gente não respeita a fé dos outros. Isso, eu ia falar Não, também não exatamente se isso. trata, e não se trata de falar de fé. Por enquanto, nós não falamos nada relacionado com a fé. Então, nós estamos falando de fenômenos que acontecem em todos os ambientes. Então, eles Uhum. acontecem dentro do ambiente católico, dentro do ambiente espírita, dentro do ambiente demonológico, dentro do ambiente de culto afro, dentro do ambiente evangélico. Então, são fenômenos que acontecem em todos os ambientes e acontecem em ambientes onde não tem religiosidade nenhuma. Então, por exemplo, a gente vai ver na televisão pessoas que movimentam objetos e dizendo que é poder da mente. Não vai atribuir nem ao demônio, nem aos espíritos dos mortos, nem nada. Então, o cientista é aquela pessoa que vem, vê o fato e acontece em todos os ambientes. A resposta é sim, acontece em todos os ambientes. Então, a resposta da ciência é: em todos os ambientes eles têm que ter a mesma explicação. Eu não posso, no ambiente de televisão, dar uma explicação, se eu vou na igreja católica é outra, se eu vou no espiritismo é outra, aqui é o demônio, lá é o espírito do morto, lá é, você entendeu? Lá é praga, não posso. Então, o cientista não se trata de respeitar a fé, ele tem que explicar fatos observáveis, né, fenômenos que acontecem no nosso mundo. Então, a gente pode sim respeitar a pessoa, respeitar a fé, mas o cientista ele não é ecumênico, né? Então, ele tem que analisar os fatos e consegue, né? Consegue ser criticado pelos católicos, pelos espíritas, Uhum. pelo
culto afro, pelos evangélicos. Você quer ver católico muito bravo com um cientista, é quando ele fala, por exemplo, que falar línguas não é nem dom do Espírito Santo e nem sinal de possessão demoníaca. É um fenômeno parapsicológico que se chama xenoglossia. Eita, e agora, hein, pessoal? Não, você entendeu o que eu estou falando? Então, acontece na Igreja Católica, acontece no Espiritismo, acontece no culto afro, acontece no mundo inteiro, em todo lugar, em todas as épocas, em todos os povos. Então, não tem como eu querer afirmar, na Igreja Católica é o Espírito Santo, mas lá no Evangélico é o demônio. Não tem como tirar essa conclusão a partir da observação, né? A partir da observação dos fatos. Agora, e esses cursos que existem por aí para desenvolver e controlar as faculdades parapsicológicas? Lamentável, né? Lamentável, que horror, lamentável, que horror, caça-níqueis, se sabem o que estão fazendo, é caso de polícia. Se não sabem o que estão fazendo, então são verdadeiros loucos. E, insisto, fenômeno parapsicológico acontece em todos os ambientes. Então, o que você tem que fazer para desenvolver? Tem que provocar dissociação. Então, dissociação. Eu vou usar a dissociação, claro, onde? No culto afro, é evidente. É Márcia, mas vai entrar em transe e vai ser a pombagira, e daí quem tem fenômeno é a pombagira. É uma dissociação da personalidade. Mas não é só no culto afro que acontece. Acontece também na Igreja Católica, quando diz que é o demônio. Acontece na medicina, na psiquiatria e na psicologia, nos casos de dupla, tripla ou múltipla personalidade. Então, simplesmente dissociações de personalidade acontecem em todos os ambientes. Já falamos aqui das drogas, não precisamos mais repetir, né? Drogas ilícitas, álcool e tal. Aquela ayahuasca, né? A galera fala as orgias sexuais, né? As orgias sexuais, porque imagine você chegar a um ponto de, numa cultura como a nossa brasileira, né? Assim, predominantemente ainda, vamos dizer assim, machista, né? Sim. Onde se dá, às vezes, muito direito aos homens e poucos direitos ainda às mulheres. Agora, tente imaginar, Shaolin, por exemplo, aquele marido que não deixa a esposa nem pôr o lixo fora, porque ele tem ciúme do garigato, né? Ele tem ciúme lá do garigato. Daí, depois, ele vai lá numa sessão de culto afro e a esposa dele, entre aspas, né, incorpora a pombagira, e daí se entende sexualmente lá com o preto velho que incorpora a outra entidade lá. E fica completamente tranquilo, porque diz, não era minha esposa. Era a pombagira. Ela só empresta... Caramba! Só empresta o corpo. E você acredita? E não é perseguição com o culto afro, porque você vê nas igrejas aí neopentecostais, né? E algum... Não é assim também falar que está acontecendo toda hora e que isso é lei. Mas acontece, por exemplo, de pastor se envolver sexualmente com esposas de fiéis, com filhos, né, com crianças. Então, você vê casos de pedofilia, de abuso sexual e tal, e a vítima, vamos dizer assim, entre aspas, ela sente até um certo orgulho dela ter sido escolhida, né? Sim. Quanto tempo precisou para que aquela consciência de que o João de Abadiana abusava sexualmente das pessoas viessem à tona? Sabe quanta gente passou por aquela situação, realmente, de uma certa forma, acreditando que era uma maneira do além agir, né? E ela tinha que ter esse sentimento de gratidão, né? Tinha que ter um sentimento de gratidão. Então, infelizmente, a gente vê muito isso. Aquilo que eu já falei de esgotamento das reservas de energia, a lavagem cerebral,
acontece muito no aliciamento de jovens, né? Você pega um jovem, futuro brilhante, e orgulho dos pais, passou lá em primeiro lugar para fazer um curso de medicina na USP. Uma medicina, uma química, né? E de repente, onde que está esse jovem? De túnica cor de laranja, na rua, em ônibus, na rodoviária, vendendo incenso para mandar o dinheiro para o líder, né, do Hare Krishna. Sim. Viver lá em templos, em casas de ouro, né? Sim. Mas qual foi o processo que levou aquele jovem estudante de medicina, ou de química, ou de seja lá do que for, aquele extremo oposto? Quanto tempo ele ficou lá sem dormir, sem comer direito e repetindo dias e dias e dias. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna. Só isso. Repete, repete, repete. Comer pouco, dormir pouco, né? Esgotamento de energia e privação de sono. Sim. Uma verdadeira lavagem cerebral, e a família quase morre de desgosto, que não sabe o que fazer, e eles estão felizes lá, completamente alienados, vendendo aquele incensozinho na rodoviária, né? Uma pena, né? A gente estava até explicando esses dias atrás, falando quantos Einstein poderia ter surgido, quantos Tesla poderia ter existido, mas por conta de algumas denominações a gente acabou caindo nisso, né? Não, mas você entendeu? Então, você vê que tem algumas coisas que eu fui repetindo em situações diferentes, mas que, de uma certa forma, condicionam que o inconsciente se manifeste com maior frequência, e esse inconsciente se manifestar com maior frequência supõe o quê? Lá atrás, quando a gente falou dos perigos, né? Distúrbios espaço-temporais, perder o senso crítico. E daí é muito interessante. Nossa, por isso, gente, olha, quem me vê falar de parapsicologia sabe que eu sou completamente apaixonada por parapsicologia. Porque imagina você fazer um curso onde você... Eu fiz, hein? Eu fiz. Porque o que eu fiz de curso da minha vida para aprender abobrinha, para ver como é que é, para não ficar, foi os outros que me falaram. Olha, eu fiz curso onde eu tinha que entrar em alfa. Tinha que aprender a relaxar e entrar em alfa. E depois disso, eu ia com o poder da mente percorrer a fiação elétrica da parede da minha casa e seria capaz de consertar defeitos em fiação elétrica e vai por aí. Mas não foi o começo, não. Quer dizer, foi só o começo, porque depois chegou mais lá para frente. Põe toda a parapsicologia no meio. Acaba aparecendo atraente e bonito. Você é clarividente. E daí você tem conhecimento do futuro, você tem uma clarividência. Então, de repente, você teve, né, uma vidência, um sonho pré-cognitivo do seu filho tendo um acidente de moto. Muito fácil. Você sabe como resolve isso? Sim. Nesses cursos de abobrinha, você entra em alfa e você vai aprender a programar e desprogramar. E daí aquela imagem da clarividência que você teve do seu filho morrendo num acidente de moto, você projeta como se estivesse numa tela de uma televisão, né? Só com aquele chubusquinho lá, né? As TVs antigas que a gente falava que estava fora do ar. Projeta e apaga. Você está desprogramando e aquilo não vai acontecer mais. Então, tudo na nossa vida era uma questão de programar e desprogramar. Sabe a quantidade de gente que a gente atende na nossa clínica, onde os pais se sentem culpados pela morte de filhos porque eles não souberam programar e desprogramar direito? Eita. Como se não bastasse a tragédia, né, de perder filhos, ainda eles se sentem culpados. Porque é o que vendem por aí. A doença não existe. Nossa. A doença não existe, é imaginação. A doença não existe, é tudo imaginação. Né? Não, existe isso aí, numa religião oriental, que eu não vou falar o nome, porque é muito conhecida. Eita. Né?
Tá? Mas a doença não existe, e daí só falta perguntar para eles o que o líder e fundador deles morreu, né? É porque morreu. Morreu, Verdade. né? Morreu do quê? Você entendeu? Então, é tudo Sim. programar, desprogramar, o poder do pensamento positivo. Falar, coitado, vai. Eu que gosto de falar dos vestibulares, como eles são difíceis. Você acha mesmo que alguém vai conseguir passar em primeiro lugar num vestibular, sendo, não estou falando da culpa da pessoa, analfabeto, ou não estudou nada? Ah, mas é que no dia do vestibular eu vou me concentrar e o poder do pensamento positivo. Tipo os magos, né? Eu vou Tem passar uns no magos que vestibular. faz isso aí. Sim, mas é o que vendem, né? Então, curso de inglês dormindo. Nossa, já vi isso daí. Eu quase comprei curso de inglês dormindo. Eu falei Né? assim, não é possível que eu vi de verdade isso daí. Eu não vou pegar, não. Há muitos Não, anos atrás, né? não, mas você entendeu? Vendem tudo. E eu estou atrás, se alguém puder me indicar, um regime parapsicológico, né? Que é coma de tudo e emagreça com o poder da mente. Só falta inventar esse, Nossa. que ainda não inventaram. Seria maravilhoso, né? Ah, mas Tipo, depois dessas lives aqui, daqui a pouco inventam. Certeza. não, porque você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, é assim, para pegar a parapsicologia e querer vender como uma ciência maravilhosa, interessantíssima, apaixonante, estuda fenômenos assim, né, e com uma abordagem apaixonante e fascinante, mas querer daí vender a parapsicologia, sabe, assim como cura tudo que ninguém curou, resolve tudo que ninguém resolve, e vai por aí afora, mas é a imagem que muita gente tem da parapsicologia. Você entendeu? De uma ciência que resolve tudo que a medicina não resolve, tudo que a psicologia não resolve, tudo que a psiquiatria não resolve, e tudo que a religião não resolve também, né? Porque tem gente assim que muito facilmente se expressa. Tudo isso então de demônio, de castigo, de inferno, de espírito de morte, é tudo bobagem. Então agora o único Deus que vai ter no mundo é a parapsicologia, né? E troca simplesmente de mito. Né? Troca simplesmente de mito. Eu vi uma perguntinha aí, que acho que foi meio de brincadeira, né? Seu curso para dormir. Curso, Eu acho que foi uma brincadeira, não é possível, né, não Fábio? funciona. Fábio, serve para duas coisas: levar ao esgotamento. Porque, Aí, veja ó. bem, o ramo da ciência que estuda os distúrbios do sono fala para você que cama é lugar de dormir. Aí, viu, Fábio? Você não é para ligar a televisão, você não é para levar panelinha de pipoca para a cama, não é para levar celular para ficar jogando joguinho até que durme o celular fique lá jogado do lado. Então, se você quer ter um sono de qualidade, você deve realmente criar o hábito de ir para sua cama para dormir. Deitar, apagar a luz, o quarto mais escuro, mais silencioso possível e dormir. A partir do momento que você começa a usar, né, escutar aulas de inglês para aprender inglês, a única coisa que você vai conseguir, né? A única coisa que você vai conseguir é pouco a pouco ir indo pro esgotamento. A única coisa que tem um pouquinho de fundamento de verdade nisso, até onde eu estudei, é que naquele momento da criança, né? Que não distingue muito realidade e fantasia, que quando ela diz para você que está voando, para ela voou mesmo, ela não está mentindo, né? Aquela criança lá bem pequenininho, que não distingue muito realidade e fantasia, que então, quando ela tem pesadelos durante a noite, se por um Tá. pouquinho de tempo, quando ela está naquela gritaria, né, naquela agitação e tal, você falar com ela suavezinho, né? E tocando, sempre tocando, que é a sensação consciente do toque, né? Para se acalmar, né? Que está tudo bem e tal, ajuda um pouquinho. Mas isso daí seria por poucos segundos e por pouco tempo. E se não melhorar logo, também tem que procurar ajuda, porque esses pesadelos noturnos, mesmo de criança, indica distúrbios de sono, e tem áreas da medicina que tratam especificamente desses distúrbios, né?
Então, não funciona e, além de não funcionar, ainda prejudica bastante. Sim. Ó, tem um do Fábio aqui para você falar assim. Então, existem fenômenos parapsicológicos sobrenaturais? Que pegadinha esse Fábio está querendo me Esse fazer. Fábio tá querendo fazer. Porque os fenômenos parapsicológicos existem. Mas não é paranormal. Sobrenaturais. Eita, agora, hein, Fábio? O que seria expressamente o significado da palavra sobrenatural? Do além para o aquém. Isso é um fenômeno natural. O além se manifestando aqui no nosso mundo. Então, existe o fenômeno parapsicológico? Existe. Mas o médium não é possuído pelo espírito do morto. O médium, né, não é o espírito que abaixa, é o inconsciente que se manifesta. Então, os fenômenos parapsicológicos não são sobrenaturais, eles são naturais. São próprios da natureza humana. Todos nós, seres humanos, temos as faculdades parapsicológicas. Poucos são os que exteriorizam e manifestam. Se fosse todo mundo, não impressionava. Você concorda, Shaolin? Uhum. Então, apesar de dizer que o fenômeno parapsicológico existe. As faculdades parapsicológicas existem. Mas a manifestação é rara, por isso que impressiona tanto. E a manifestação sempre supõe algum tipo de desequilíbrio psicofísico. Mesmo que seja um simples cansaço, a puberdade, né, onde os hormônios estão totalmente alterados. Então, é um momento de desequilíbrio hormonal, vamos dizer assim. Sempre supõe algum tipo de desequilíbrio, mas é natural, é próprio do ser humano. Sobrenatural seria se eles fossem do além, e não são todos do nosso mundo mesmo. Como que é aquela frasezinha? Do além para o aquém não se torna... Do além para o aquém nunca voltou ninguém. Eita, e agora, galera? Eu gosto de outra, do Padre Quevedo, que é bem parecida também, quando faz a história que todo mundo sempre perguntava, né, para o padre, do morrendo e ressuscitando, né, morrendo e ressuscitando, entre a morte clínica e a morte real. E daí ele falava que, como que é? Estava agora aqui na boca para falar e me deu um branco. Não está no além, não está no aquém e não está no além, está na terra de ninguém. Aquele período, né? Aquele período que ele descreve tão bem na literatura, nos livros e tudo, né? Desde o momento que o médico diz morreu, até o momento que deixa de ter vida citoplasmática, né? Vida em uma última célula, que é a vida meramente citoplasmática, está apagado, tipo assim, né? Está clinicamente morto, mas ainda tem vida em alguma célula, então ainda não está ressuscitado na eternidade, mas está ali na terra de ninguém. Eu achava muito prático para a gente memorizar bem. Era uma lenda falou, quando eu era adolescente me aconteceu umas paradas sinistras, faz sentido agora, aí ó. As coisas da nossa adolescência fazem sentido, algumas não fazem sentido nunca, né? Porque para mim nunca vai fazer sentido, não tem nada de parapsicologia, viu, gente? Mas por que você vai fazer aposta na zona rural, que foi onde eu vivi, de pegar aquelas bombinhas de São João e ir no pasto, pôr naqueles cocô fresquinho de vaca, que vai explodir e fazer pluf, e ganhava quem conseguisse ficar mais perto e ficar mais sujo. Olha, não achei nenhum sentido até hoje para aquelas maluquices da nossa adolescência, viu? Mas que foi uma época boa, foi, muito boa. Vamos ver o que tem mais aqui, alguém falando. Fenômenos. Então, existem, afinal, espíritos? É o Fábio de novo, tô falando. O Fábio ele gosta, ele tá zanando. Existem... Fábio, vamos ver se eu consigo assim, responder. Ele quer atazanar.
Vamos ver se eu consigo responder de uma maneira. Não, não, é bom que ele faz essas perguntas, porque parecem capciosas, mas são necessárias. Existem homens vivos, seres humanos vivos, e existem seres humanos mortos. Então, nasce o ser humano, cresce o ser humano, morre o ser humano e sobrevive e ressuscita depois da morte o ser humano. O que não existe são espíritos vagando por aí e assombrando as casas e puxando os pés das pessoas. Existem seres humanos vivos e existem seres humanos que já morreram. Tá bom? Eita, nós, viu, Fábio? Já era. A galera agora vai me caçar mais ainda. O pessoal do Espiritismo vai ficar doido. Mas olha, eu adorei essa live, sabe por quê? Porque agora, porque agora já está aí, né, no nosso tempo de concluir. Uhum. Eu vou lá para o meu cantinho tomar meu banho, descansar e jantar, e as pauladas virão todas em cima de você. Quando é uma live no canal do Instituto para a Psicologia do YouTube, nossa, no dia seguinte, o que vem de mensagem pelo WhatsApp, o que vem de e-mail, o pessoal liga para resmungar, para querer tirar dúvida, ou até mesmo para protestar, falando que eu não respeito aquilo. Ou isso quando não é coisa pior, né? Que querem dizer que eu de parapsicologia não sei nada. E olha, gente, às vezes eu sou muito modesta nos aspectos, mas quando se trata de parapsicologia, eu digo sem modéstia nenhuma. Se há uma coisa que eu sei, e muito, é parapsicologia. Então, numa live, a gente não está para mostrar erudição, né? A gente tem que tornar o tema atraente, divertido, que todo mundo assimile, aproveite, e acho que de alguma coisa tem de ver com a sua vida, com o seu cotidiano e tal. Mas, sem falsa modéstia, se há uma coisa que eu sei muito e gosto muito, é parapsicologia. Mas que às vezes a gente paga um preço alto, por isso paga, porque os cientistas dizem que nós não somos cientistas. O pessoal das outras religiões dizem que a gente não deveria se meter nas religiões. Ou seja, é pedra jogando para todo lado. Eu acho que o mais prejudicial, eu acho que vem das religiões. Acho que da ciência vem pouco. Mais ou menos, mas o pessoalzinho da ciência que critica é um pessoalzinho chato também, pra caramba, viu? Porque eles querem ainda assim reduzir a ciência ao puro materialismo, estatística, matemática e o que é reproduzido em laboratório. Então, esquecem que existem os métodos de observação, de dedução, né? Tem muitos outros métodos científicos que não é só o método experimental. Então, fazem um reducionismo da ciência, e alguns querem falar que a parapsicologia é uma pseudociência que não é aceita pelos cientistas. Daí eu fico muito louca. Sinceramente, eu acho os cientistas mais chatos do que o pessoal da religião. Porque, pelo menos, a questão da religião, a gente pode justificar que a pessoa está se sentindo questionada na própria fé, né? E agora um cientista dá o braço a torcer que ele está sendo questionado na própria ignorância e desconhecimento do que é ciência, é difícil, viu? É difícil. Tem que analisar todos os fatos deste mundo, independente do ambiente onde eles aconteçam. E alguém que se negar a estudar um fato, porque ele acontece num ambiente religioso, um cientista que se negue a estudar um fato que acontece em Lourdes, em Fátima, ou num terreiro, ou num templo evangélico, ele não é cientista, porque ele esquece que são fatos acontecendo no nosso mundo. Mas desculpa, eu fui um pouco chata agora e não costumo ser. Primeira vez, acho que na vida, que eu estou sendo um pouco chata assim. Desculpa mesmo, tá, gente? Tranquilo. Não é o meu perfil, eu não sou de me expressar assim. Aqui, como eu falei, aqui é um pouco misto, né? Então o pessoal fica mais tranquilo para falar. Eu falei, não, o pessoal pode se soltar, tanto que na segunda-feira eu vou trazer um ufólogo, aí o pessoal também já fica todo assim, todo atiçado, né? Eu falei assim,
eu gosto de trazer a galera para todo mundo ter um posicionamento, né, de visões, né, de como funciona cada coisa. Sim. E cada um vai tirando assim, pegou isso, pega um pouquinho daquilo, pega um daquilo, descarta alguma coisa e pronto. Sim, não é só questão de pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? A pessoa tem que ter o espírito aberto para buscar realmente, com toda a sinceridade de coração, a verdade. E eu acho que isso é ser científico. O padre Quevedo, Shaolin, sempre falava isso, né? O CLAP defende... O padre Quevedo, né? CLAP, vamos dizer assim, como sinônimos. Defende isto, né? Defende isto. Prove que o CLAP está errado, e daí todo o CLAP, né, o padre Quevedo e toda a equipe docente vai dali para frente defender outra opinião. Isto é científico. Isso é científico, você ter o espírito aberto para escutar argumentos e, com toda a sinceridade de coração, buscar a verdade. Né? Sim. Então, acho que é isso, né? Eu acho que o nosso papo foi muito bom. Muito bom, professora, muito bom. Quem quiser saber informações sobre as atividades do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, pode ver no site www.institutopadrequevedo.com.br, né? Ali você vai ter a agenda de cursos, vai ter a loja com livros, né, que vocês podem aprofundar os temas que vocês quiserem, vai ter bastante arquivos. O Shaolin pôs aí o link do YouTube, também tem o do Instagram, que é a mesma coisa, né? @Instituto Padre Quevedo, e assim nós vamos trocando conhecimento, trocando experiências, né? E com toda a boa vontade, a gente vai procurando crescer, estudar e aprender sempre cada vez mais, tá bom? É isso daí. Muito obrigado, professora, pela ótima aula e explicação para a galera aí sobre os fenômenos, né? E a experiência da consciência, do paranormal. E vamos ficando por aí. Obrigado aí, galera, pela moderação aí. Valeu aí para todo mundo que compareceu no canal. Você quer falar mais alguma coisinha, professora? Não. Só ia falar isso, que sou eu quem agradece. Foi muito bom. Tranquilo. Vou encerrando. Então, agradeço, pessoal. Obrigadão. Até amanhã.